Nós vamos para João capítulo 6. Nós estamos aqui caminhando, capítulo 6, versículo 16. João 6, 16. Nós vamos ler do 16 ao 21 de João. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. Nós também queremos chegar ao nosso destino com a tua presença, com a manifestação do teu Espírito. Tu falas conosco, glorifica o teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Este episódio acontece logo após a multiplicação dos pães a primeira vez. Jesus multiplicou pães 2 vezes. A primeira vez, ele multiplicou pães na parte de Israel. E esse acontecimento foi próximo a Tiberíades, a cidade que fica à margem do lago de Genezaré, ou mar, chamado Mar da Galileia. Não pense em oceano, mar, pode ser um grande lago. Esse é um lago que não é dos maiores. Ele deve ter uns 22 quilômetros de comprimento por uns 11, 12 quilômetros de largura. Mas é um mar que está a 200 metros abaixo do nível do mar, numa fenda geológica, que essa fenda desce lá do Monte Hermon e vai até o Mar Morto. Ali tem uma fenda geológica, está abaixo do nível do mar do Mediterrâneo. E aquilo ali é um canal. O frio que desce do Hermon desce, porque o frio é mais, o ar frio ele é mais pesado, ele desce, forma correntezas, e aquele barco entra ali, o vento, e forma ondas de até 3 metros de altura, 2 metros, fazendo o mar se agitar muito. O versículo, vamos voltar para o versículo 15, que é este aqui. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Logo depois que ele fez a multiplicação dos pães, houve uma espécie de fervura da multidão. Eram 5.000 homens. Calcula-se que entre mulheres e crianças mais uns 10. Então, umas 15.000 pessoas. Aquele pessoal ficou tão eufórico por ter tido a sua fome saciada, que eles quiseram fazer de Jesus rei, um rei de panis et circis, um rei que dá pão e circo para as pessoas. É uma espécie de contexto romano, satisfazer os instintos das pessoas, que o ser humano precisa de pão e diversão, que é isso que mantém qualquer governo vivo. Então eles quiseram fazer de Jesus rei, e Jesus se retirou.
para o monte a fim de orar. Aqui teve uma grande tentação para Jesus. Ser rei mundano, do ponto de vista do mundo, ou ser rei do ponto de vista de Deus. Ele foi tentado aqui. E ele fez meia volta. Foi para o monte, para estar sozinho. Agora voltando, subindo aqui, por favor. Ao descambar o dia, no pôr do sol, quando começa a cair o sol, os seus discípulos desceram para o mar, porque eles estavam na elevação do monte onde houve o milagre. Agora eles desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então saíram de Tiberíades, da região, e foram para o norte, para Cafarnaum. Na verdade, eles foram para a cidade de Genezaré, que fica entre Cafarnaum e rumo. E já fazia escuro. Isso é tão precioso. Porque esse é o quinto milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus no livro de João. São 7 antes da cruz e 1 depois da ressurreição. Os 7 antes da cruz, eles têm uma finalidade. Eles foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então João sacou 7 sinais, 7 milagres, e no último evangelho, já no fim de todas as escritos, ele escreve este evangelho, mostrando que Jesus fez alguns sinais com um propósito definido: revelar que ele era o Cristo. E o primeiro sinal é a transformação da água em vinho, que nós vimos no capítulo 2 de João. O segundo sinal é a cura do filho do régulo, que nós vimos no capítulo 4 de João. O terceiro sinal é a cura do paralítico de Betesda, que nós vimos no capítulo 5 de João. O quarto sinal é a multiplicação dos pães, que nós vimos no capítulo 6. E o seguinte é o quinto sinal, que é Jesus apaziguar o mar e andar sobre as águas. Este sinal, cada sinal desses tem uma palavra que pode ser tirada ali. O primeiro é o valor da palavra de Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Palavra de Jesus, da segurança, da firmeza. O segundo sinal fala da fé. E o homem creu na palavra de Jesus. A palavra gera fé. Quando se crê na palavra, nós temos descanso. O homem creu, mas ele só partiu no dia seguinte. O terceiro sinal é Jesus achando um paralítico no meio de uma multidão de doentes. Ele vai lá e saca aquele, acha aquele e o cura. Aquele sinal fala da graça. Então, a palavra de Deus gera fé, e pela graça ela nos satisfaz, que é o quarto sinal, o pão. A satisfação da nossa fome. Eu tenho fome de comida, mas eu tenho muito mais fome de amor. Eu preciso comer, sim, porque sem a comida física nós morremos.
Mas o que nós mais precisamos nesse mundo é do verdadeiro amor. Não amor de troca, não amor de toma lá, dá cá, mas o amor incondicional de Deus. E esse ali é um simbolismo, um significado daqueles que estão com fome. E Jesus, cheio de compaixão, ele satisfez a fome daquelas pessoas. Domingo passado eu falei assim de passagem que nós temos o nosso cérebro, que é onde existe a razão, a capacidade de pensar, mas nós temos um outro cérebro, o intestino. O intestino ele é formado por neurônios também. Tem mais neurônios do intestino do que a vã filosofia seria capaz de imaginar sem os estudos recentes. E aí a palavra esplanctonizomai, que são as entranhas, são a verdadeira maneira de se manifestar aos corações das pessoas, com as entranhas. Não é o cérebro intelectual, é o cérebro emocional. Que Jesus, ele foi cheio de compaixão diante da fome daquelas pessoas. Até eu estava conversando com um pessoal nosso depois sobre esse assunto, e dizendo o seguinte: muitas vezes uma pregação é bonita, ela é perfeita, mas ela é intelectual, ela é uma pregação grega, ela é cheia de rebuscos, ela é cheia de conhecimento, e ela satisfaz o intelecto. Mas às vezes você tem uma pregação até sem muito sabor intelectual, sem muito valor, mas ela toca, ela pega o sujeito na veia. É um pregador que tem não aquela categoria lógica grega, mas aquela coisa que alguns chamam da Galileia, do Galileu, daquele que tinha compaixão, que fala com as entranhas, que fala e toca. A pessoa presta atenção. Eles diziam assim: quem foi que deu autoridade a esse camarada, a esse carpinteiro? Porque ele fala com mais autoridade do que os escribas e fariseus. De onde era essa autoridade? Era de Deus, mas também era uma autoridade provinda da sua essência humana, de ser uma pessoa planknizomai, uma pessoa que pensa com as entranhas, com o sentimento, sente a dor do outro, que sente o sofrimento do outro, e ele impacta e toca na pessoa, e ela tem ali algo mais do que o saber teológico, o saber bíblico, ela tem aquela revelação. Então, Jesus ali naquele momento, ele foi para o Pai, foi para as intimidades, e mandou que os discípulos fossem para o mar. Eu vou agora pegar porque este milagre aqui, ele aparece em 3 evangelhos. O anterior aparece em 4. Em Mateus, em Marcos, Lucas e João. A multiplicação dos pães, ele é o único milagre que é narrado pelos 4 evangelistas. É o único. E o daqui da Jesus sobre as águas, ele é narrado por 3 evangelistas. Ele é narrado por Mateus, Marcos e João. Lucas não narra. E Mateus, ele é o mais, vamos dizer assim, detalhado nesse milagre. É o que dá mais condições. Então nós vamos pegar Mateus, vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 14.
Nós vamos ver dos versos 22 a 33. Mas nós vamos devagarzinho. Aqui nós vamos lendo por parte. Mateus capítulo 14 está narrando o mesmo episódio de João. João é mais sucinto. Mateus estende um pouco mais, dando alguns outros detalhes. Vamos ver os versos de 22 a 24. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Preste bem atenção nesse verbo aqui. Logo a seguir, compeliu. Jesus disse: agora vocês vão para o mar. E eu vou, ele vai mostrar, ele vai para a montanha. São dois movimentos. Isso aqui é uma tipologia muito significativa. Quando ele fosse exaltado, a igreja ia ficar no meio do mar, no meio do mundo. O mar, na Bíblia, representa as multidões. Ele diz: vocês vão ficar lá, eu vou ser assunto, e vocês vão pregar, e vocês vão ter um assunto para anunciar. É a minha exaltação. Isso é uma figura, esta é a figura daquilo que gera paz no coração do homem. Jesus é exaltado e a igreja vai para o mar. Ele compeliu os seus discípulos, por favor, o apressado que está lá em cima. Já aqui, compeliu, vamos lá. Vamos lá, aqui. Forçar, empurrar. Ele vai botar um grande para poder enxergar. Ou aqui. Forçar, compelir, empurrar, pela força, ameaças, por força, por contrato, por petição. Jesus diz: vocês vão para o mar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho toda criatura. Vocês vão para o mar, eu vou lá para cima. Ok? Vamos voltar agora. Versículo: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Os discípulos tinham ido para o mar, Jesus tinha ido para a montanha. E agora era escuro. Era escuro, e isso é muito importante, porque a fé vê no escuro. A fé não vê no claro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Era escuro, como disse João. Agora tem duas realidades aqui para a gente observar. Vamos lá, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vou para o mundo, e o que vai acontecer lá no mundo? Eu não vou navegar a favor. Eu vou navegar com um vento contrário. Porque no mundo nós não temos algo favorável. Nós temos algo que sopra em contrário ao propósito de Deus. E a coisa vai ficar turbulenta. E a coisa vai ficar difícil. E eu vou entrar em pânico. Por quê? Porque Jesus não está. Jesus não está ali. Onde Jesus está? Jesus está no monte. Esse episódio aqui é um segundo episódio. Porque teve uma outra vez que os discípulos atravessaram aquele mar, e houve uma tempestade. Mas Jesus estava no barco. Ele dormia, mas Jesus estava no barco. Agora, eles estão sós, e Jesus não está no barco. E como fazer? Como fazer quando Jesus não está? Como é que nós vamos fazer agora?
Diante das nossas crises, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo, só vejo águas turbulentas, águas fortes. Minha esposa, quando nós fomos a Israel uma das vezes, nós fomos passear neste lago, neste mar. E tem um barco lá que é chamado Barco de Pedro. É um barco turístico que é usado, das mesmas dimensões da época, com as mesmas características, só que este barco agora tem motor a popa, mas antigamente não era. E quando nós chegamos num determinado lugar lá do barco e o guia estava dando aquelas informações todas e tal, a minha esposa foi tomada de incredulidade, porque o mar estava sereno, tranquilo, calmo, plácido, sem nenhuma marola. E ela diz assim: o inimigo veio e lançou uma flecha. Onde é que esse mar podia ficar agitado? Isso não é possível. E de repente o nosso guia disse: vamos voltar para a praia rapidamente, porque vem uma tormenta. E todo mundo achou aquilo muito esquisito, mas se você olhasse para o lado do Hermon, você via que tinha umas nuvens descendo. Mas aí fomos, mas mal chegamos no pier, já o mar açoitava o barco, de modo que para descer a gente já teve que, se alguém segurar na mão, e aí ficamos de lado e as ondas subiam assim. E ela ficou: meu Deus, me perdoa, porque ela duvidou que isso fosse um fato, que não podia ser. Gente, para pescadores acostumados a pescar, perderem a calma e ficarem perturbados, é que a coisa não era tão simples assim. Isso significa que enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos sofrer por várias turbulências. Eu hoje me referi aqui a um voo que meu filho fez, e temos aqui pelo menos 2 tripulantes daquele voo, o Milton e a esposa dele, que vieram de São Paulo, o filho do Fernando Prison também, o Arthur, o meu filho, naquele dia fatídico para o Brasil, que foi o segundo turno da Dilma, e a eleição dela. E houve um hurricane aqui, um tornado, um vendaval aqui em Londrina, e o avião saiu de São Paulo para cá, e o vento ia para lá. E o avião vinha de São Paulo para cá com vento de popa, proa. Proa é da frente, né? De frente. E aí o meu filho, que eu até falei hoje, ele estudou engenharia mecânica, estudou aviação, ele dizia assim: vai quebrar a asa. Porque o avião ia assim, e o vento pegava e fazia... Não era, Milton? E aí fazia aqui, via lá. Era 50 minutos de voo, foi 1h55 até aqui. Os dois estão aqui para não me deixar mentir. E foi aquele jogo. O genro dele ficou abraçado no banheiro, lá, porque não tinha mais aonde colocar. O menino do Prison ficou preso no banco, segurou ali. Tiveram que fazer massagem nos dedos para soltar os dedos, porque agarrado. O meu filho chegou em casa, ele era pálido, com um saco na mão. Agora, meus irmãos, o vento contrário na vida também dá pânico. E os discípulos de Jesus, ele estava dizendo: vocês no mundo vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter problemas. Esse mundo está caído, esse mundo tem problemas.
E essa travessia tem que ser no meu comando. Senão vocês vão ficar malucos, vão ficar sem saber como fazer. Entretanto, o barco já estava longe. Diz-nos o texto que no João que ele estava a mais ou menos 25 a 30 estádios. Um estádio mede 185 metros. 25 estádios dá 4 quilômetros, 625 metros. 30 estádios dá 5 quilômetros, 550 metros. É uma distância boa. Mas ele saiu antes das 6 horas da tarde. E tinha andado isso tudo depois de 9 horas. Ele ia e voltava. Ia e voltava. Se fosse num passeio comum, sem vento, em 2 horas eles tinham feito isso. Facilmente. Mas por que não ia? Por causa do vento. Por causa do vento. Aqui no versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 4ª vigília da noite. Primeira vigília, de 6 às 9 da noite. Segunda vigília, de 9 a 12. Terceira vigília, de 12 a 3. 4ª vigília, das 3 às 6. Jesus não veio na primeira vento. Não veio na segunda vigília do vento. Não veio na terceira vigília do vento. Veio na última vigília do vento. O que Jesus estava tratando com aqueles discípulos? Estava tratando com a fé. Eu mandei vocês irem para o barco, para o mar. E se eu mandei vocês irem para o mar, vocês não podem ficar preocupados e angustiados se a minha palavra deu a ordem que vocês fossem para o mar. E o mar vai agitar? Não tem problema. Veja bem que só na 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Eu fiz umas contas, como o mar estava muito agitado, Jesus foi andando, o chão dele agora estava muito agitado. Eu vou dizer, Jesus andou sobre as águas? Andou. O que ele fez para andar sobre as águas? Ele usou uma lei física que nós desconhecemos até agora. Ele não quebrou nenhuma lei. Só que até 1920 nós não sabíamos nada a respeito de rádio. Mas existe a lei da transmissão das ondas hertzianas, só que nós não sabíamos. Depois que se descobriu, é que nós começamos a aprender a usar rádio, depois televisão, e foram descobrindo leis. A lei de andar sobre as águas ainda não se conhece, mas Jesus usou ela. Ele nunca quebrou nenhuma lei. Ele simplesmente supera as leis, porque Ele é o Senhor das leis. E andando sobre o mar, e os seus discípulos, ao verem andando sobre as águas... E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Sujeito andando sobre as águas, no escuro, o mar agitado, e vem o cara andando por cima das águas. Eles já estão em pânico. O que é? É um fantasma. É uma coisa do outro mundo. Porque nossa lógica, nossa mente é sempre tridimensional. E sempre de acordo com o nosso entendimento.
Como é que agora vem um cara andando sobre as águas? Vamos dar uma olhadinha em Marcos capítulo 6, verso 48, porque Marcos vai dar uma coisinha para chamar a atenção sobre isto. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui tem duas coisas que são importantes a gente entender. Vendo em dificuldade a remar. Jesus viu a dificuldade desde o princípio. Não veio logo. Por que ele não veio logo? Porque ele precisa provar a nossa fé. Se resolvesse logo o problema, minha filha, você ia ficar muito besta. Mas é você chegando ao fim de você mesmo, na sua incapacidade, no seu problema, chegar ao fim, que ele aparece na última vigília, para acalmar o seu coração, saber que ele está no controle desde lá, porque vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria vir pela frente, não por trás. Jesus nunca vem por trás, ele vem pela frente. Ele vem para dizer assim: ó, sou eu, não é fantasma, mas eu não estou, eu estou no escuro. Dá um desespero terrível. Veja, vamos voltar agora para lá, para Mateus capítulo 14, versículo, nós estamos no 24, 25, 26, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Está que eu vou... Depois, outro dia, mexer só nessa expressão. Não temas, sou eu. Tem de bom ânimo. Não temas, sou eu. Esse sou eu. É a revelação dele. É o eu sou. É aqui que nós encontramos descanso. Não temas. Sabe quantas vezes na Bíblia existe não temas? Uma por cada dia do ano. 366. Bissexto também. No ano bissexto também tem. 366 vezes. Não temas. Por quê? Porque o primeiro sentimento que surgiu no coração do homem depois da queda foi o medo. E ele vem dizendo: sou eu. Não fique apavorado. Não temas, não tenha paura. Sou eu. Eu estou no comando. Eu estava lá em cima, mas eu estava vendo tudo. Vocês não estão desamparados. A minha presença não significa uma presença física. Mesmo que eu não esteja no barco com vocês, eu estou no comando do universo em favor de vocês. Opa, agora apareceu uma igreja pentecostal. Agora vocês viram que o Espírito de Deus sopra no contrário do adverso. Ele tem o controle, ele tem as chaves de todas as coisas nas suas mãos. Não temas, sou eu. Que coisa mais preciosa. Eu quero terminar isso já já. O que acontece com Pedro? Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Puxa vida, eu fui... Não, baixa... Está aqui. Se és tu, Senhor.
dá uma palavra tua. Manda. A palavra do Senhor sempre é uma ordem. Na criação foi uma ordem: haja luz, haja separação. A palavra do Senhor é um tapete em que eu posso andar firme, porque ela é segura, mais segura do que o mar. Manda uma palavra tua, Senhor. Manda-me ir ter contigo. Não manda-me a fazer um espetáculo, manda-me ir ter contigo. Eu preciso de ti. Eu não quero um show, eu quero a ti. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quantos discípulos Jesus tinha? Tinha 12. Pedro foi o único que ousou dizer isso para Jesus. Eu fico pensando que depois da ressurreição, todos eles ficavam: Pedro, você foi o único que andou sobre as águas. Pedro, eu podia ter ido contigo, mas por que não foram? Porque não ousaram crer que era Jesus. Mas ele disse: eu estou com um pouco de dúvida, porque este "se" aqui é uma conjunção que dá uma ideia de fragilidade. Mas se és tu, manda. Dá uma palavra tua. Se és tu, põe uma palavra tua para eu ir. Aí Jesus faz o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vem. Pode vir, meu filho, que as águas estão congeladas. Não. Vem. Pode vir, meu filho, não explica nada. Ele não vai dar uma explicação teológica, nem ele simplesmente diz: vem. E agora? Anquiopos hic laborieste. Tradução em português: bom, é aqui onde a porca torce o rabo. E torce mesmo. O que significa isso? Significa que agora que tem... Agora você não disse que é para... Se sou eu dei a minha palavra, e agora o que você vai fazer? Desceu e andou sobre as águas. Mas aí vem um pequeno problema. Eu estou andando sobre as águas, mas o vento está forte. Olha, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Reparando nas circunstâncias, reparando nos problemas que estão em volta, reparando naquilo que está fora do controle, reparando, o que acontece? Medo. Aquilo que Jesus disse antes: não temas, sou eu. Mas o medo é recorrente, ele volta. Mesmo sabendo que era o Senhor, teve medo, e ele diz: salva-me, Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, porque a minha fé não me sustenta. Quem sustenta a minha fé é o Senhor. Salva-me. Salva-me, Senhor. Eu quase levei uma surra há alguns anos atrás, no dia que eu preguei aquela mensagem remendo. Eu estava com 39 graus de febre, lá na Igreja Batista de Vila Nova. E lá estava o cantor que cantava esse hino: segura na mão de Deus e vai. E eu fui dizer assim: eu não quero segurar na mão de Deus, porque eu posso segurar na mão de Deus e soltar. Eu prefiro que Deus segure na minha mão, porque Ele segurando eu estou seguro. E peguei um menininho que estava lá no auditório
e mandei que ele segurasse na minha mão, eu estava em cima. Segura na minha mão, meu filho, segura. E ele segurou, e eu puxava a mão e a mãozinha dele não conseguia, e ele escapulia. Eu digo, segura, rapaz! E ele tornava a segurar, eu puxava e ele escapulia. Aí eu peguei ele assim, meti a mão aqui e puxei. Eu digo, você vê a diferença? Não é segura na mão de Deus, é segura na minha mão e aí eu vou. Ah, moço, o homem ficou bravo. Não se pode mexer em poesia. Eu digo, mas não se pode mexer em teologia. A palavra de Deus é maior do que a poesia. Não é Deus não sou eu que seguro na mão de Deus, é Deus que segura na minha mão. E quando eu sou seguro pela mão de Deus, não existe nada nesse mundo que pode me tirar do sério. Eu estou seguro para sempre. E aqui ele vai dizendo, salva-me. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E prontamente, o Senhor estendendo, segurou, pegou. É o Senhor que segura na minha mão e na sua mão. Mas ele ainda vai chamar a atenção. Menino. Aqui Jesus chamou Pedro de bully. Essa aqui aqui de pequena. Mas a outra versão diz assim, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Você põe café em bule, né? Homem de pouca fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste de quê, gente? De que se duvida? Da palavra de Deus. A dúvida não é das circunstâncias. As circunstâncias eram reais. A dúvida foi, vem. Quem deu a garantia foi o Senhor. Quando o Senhor dá a palavra, você pode andar. Pronto. Esse banco aqui não quebra. É verdade, Joaquim? Nós compramos esse banco aqui lá em Castro. O cara prometeu que isso aqui é banco para 100 anos. Isso não quebra. Mas eu não posso confiar muito. Eu posso confiar na palavra de Deus, que essa não quebra. Uma vez, tinha os bondes Taioba no Rio de Janeiro. Eram os bondes que ia o pessoal mais simples. E entrou uma senhora muito gorda. E ali ia Emílio de Menezes, um poeta paranaense, o melhor trocadilhista da língua portuguesa. E a mulher muito gorda, com roupas que ela levava para passar, sentou no banco e o banco, quebrou. Ele disse assim, pela primeira vez na vida do mundo, um banco vai à falência por excesso de fundos. Mas aqui, você pode saber que a palavra de Deus não vai à falência por excesso de nada. Ele sustenta a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. Vem, Pedro. Pedro foi, mas Pedro duvidou. Como você e eu, muitas vezes duvidamos, achando que Jesus é um meia-tigela, que não tem palavra, mas ele cumpre a palavra que tem, até mesmo para os duvidosos como Tomé. Ele é o Deus de toda graça. Aí, só para terminar, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Uau! Aquele que controla a natureza, subindo ambos, não subindo um, mas os dois, o aflito, o pecador e o salvador, subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O culto começou, adoração.
A igreja foi enviada para o mundo. No mundo ela tem tribulações e vendavais. Jesus está lá distante, fora do olhar da igreja, mas a igreja não está fora do olhar de Jesus. Ele está vendo a igreja nas suas lutas noturnas escuras. E ele disse, mas eu volto. Eu vou voltar no final da última vigília. A que horas, guarda, estamos da madrugada? A que horas? Não sei. Eu sei que o Senhor está voltando. E Ele quer encontrar uma igreja que esteja esperando por Ele. E não uma igreja que esteja vendo fantasmas. Mas uma igreja que esteja esperando por Ele. Porque Ele não vem para fazer de nós fantoches, mas para fazer de nós adoradores. E Ele está dizendo aqui, subindo ambos no barco. Quando nós subirmos para a presença do Senhor, o vento vai cessar. Vai acabar o vento, vai acabar a tempestade, vão acabar os problemas. E nós vamos entrar no canto de adoração permanente, na adoração eterna. A igreja é um lugar de adoração do Cordeiro, daquele que é o Filho de Deus. Não é um lugar de exibição de presunçosos, de artistas, mas é o lugar da adoração do Cordeiro de Deus. E ali o culto daquela madrugada foi o culto de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia! Pelo Senhor. Não houve espetáculo à parte. O Senhor estava providenciando uma ilustração do que é a igreja neste mundo. Paz. Paz. A palavra de Deus gera fé, que pela graça satisfaz a nossa vida, produzindo paz. Olha só os milagres conduzidos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que o Senhor nos mantenha nessa dependência. Eu não estou te vendo, mas eu sei que tu estás me vendo. Eu não estou te percebendo no meio dessa tribulação que eu estou enfrentando na minha família, na minha empresa, na minha sociedade. Eu não estou te percebendo, mas ele diz, mas eu estou sabendo de tudo. Não existe nenhum mar agitado fora do meu controle. Eu estou no controle e me procura pela frente. Não me procura pelas costas. Eu estou me aproximando do seu barco em turbulências. A minha presença vai chegar e vai trazer. Mas quando eu o enxergar, eu não vou ficar aí simplesmente olhando. Eu vou dizer para ele o seguinte, deixa eu ir ter contigo. Manda uma palavra para eu ir ter contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero a tua comunhão. Eu sei que eu vou fracassar, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou duvidoso, mas eu tenho o Senhor, que é aquele que pode me dar com segurança em todas as minhas tribulações desse mundo. Louvado seja o Senhor Jesus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.